Meus caros alunos, hoje nós vamos ver a prosa realista, né? Realismo não quer dizer a mesma coisa que realidade. É realismo, mas é ficção. Qual a diferença? É porque essa ficção não é como a ficção dos românticos, que vão, através da sua imaginação criadora, criar aquilo que eles gostariam que a vida fosse. O realismo é diferente. Vai escrever a vida como ela é. Os portugueses vão dizer que o realismo é a anatomia do caráter. Se recebeu muitas influências para se chegar onde se chegou no realismo, né? Nós tivemos um segundo momento científico e filosófico, talvez mais brilhante do que o iluminismo, né? Liderado ali pelas ideias positivistas de Augusto Comte. Augusto Comte, com o positivismo, eu creio que inaugurou a era materialista, a era do materialismo, né? A descrença no metafísico, a descrença no Deus, a descrença nas religiões. Ele dizia que só era positivo aquilo que a ciência pudesse provar. O que a ciência não provasse não podia ser real, né? Era ilusão, era fantasia criada pelo homem. E a gente começa essa nossa conversa de realismo com o positivismo de Comte, porque mais que decorar as regras, as características, é preciso compreender quais foram as ideias que influenciaram, que provocaram a mudança, né? Essa mudança substancial que acontece no realismo vem dessas ideias científicas e filosóficas da época. As ideias de Charles Darwin com o evolucionismo, com a origem das espécies, quebrando ali a ideia do criacionismo, né? Como conta a Bíblia, ele trazia que a ideia da origem do homem de forma bem diferenciada. E o médico francês, Claude Bernard, que vai inaugurar o fisiologismo e o neurologismo. E ali, com o fisiologismo, ele vai remeter as coisas puramente à matéria, à química, né? Vai querer provar de que é composta a massa corpórea humana e percebe que é feito de elementos químicos. Então conclui que todas as nossas emoções e sentimentos são reações químicas. Destrói o conceito de amor, tão cuidado, tão bem construído pelos românticos, né? O amor agora era simplesmente um mecanismo biológico dentro do homem. Eram as ideias de contribuição de Claude Bernard, que vai servir mais tarde muito mais para o naturalismo do que para o realismo, mas quebra o conceito de amor. E aí nós vamos perceber que o realismo não tem histórias de amor, tem histórias de conflitos, de relacionamentos conflituosos, história de jogo de interesse, histórias de problemas morais, de defeitos morais, como eles mesmos dizem, anatomia do caráter. Vai sofrer influência do determinismo de Hipólito Taine, que achava que o homem estava determinado por 3 fatores: o meio, a raça e o momento histórico, né? Ainda bem que tudo isso já caiu por terra, mas havia a ideia fixa de determinismo. Nós vamos perceber já na Crítica dos Miseráveis, no final do romantismo, já com elementos pré-realistas. Victor Hugo vai dizer, com o personagem Jean Valjean, né, que o seu perseguidor, o inspetor Javert, vai dizer para ele que uma vez criminoso, sempre criminoso. Era o determinismo, como se as pessoas já nascessem predispostas a isso, né? Quando na verdade se percebe que é muito mais um conceito e uma criação social. E aí traz essa contribuição Hipólito Taine para o determinismo, que nós vamos encontrar muito dentro das obras de Machado de Assis, né? O pessimismo de Schopenhauer, que acreditava que todo mundo está determinado ao sofrimento, quem viver sofrerá, ninguém escapará do sofrimento, né? E as ideias de Schopenhauer vão influenciar muito fortemente, e nós vamos perceber isso em todo o final das obras realistas. Nenhuma obra só realista vai ter final feliz, porque Schopenhauer acredita que tudo na vida um dia acaba mal, né?
a influência de Karl Marx, com o seu socialismo científico, né, vai dar uma contribuição muito grande para as ideias que nós vamos encontrar muito clara no Apólogo de Machado de Assis, as divisões sociais. De um lado, a agulha, os batedores e a costureira representam os explorados, os governados. Do outro lado, na classe social, da divisão social, está a linha, a baronesa e o imperador, como representação dos dominadores, dos governantes, não é? E ali a ideia marxista muito presente dentro desta obra de Machado de Assis. Mas vamos perceber que com essas correntes científicas e filosóficas se mudou a maneira de pensar, de manifestar a arte. A arte agora vai ser manifestação das luzes dessas ideias, né? Que vai estar nos personagens, situações deterministas, situações das ideias pregadas pelo positivismo de Comte, situações pregadas pelo marxismo, pelo pessimismo de Schopenhauer. É assim que nós começamos a enxergar o realismo. E para você perceber o choque, né, de visões de mundo, os românticos, os amantes sofriam muito, mas eram felizes um dia, casavam e eram felizes para sempre. O realismo, os amantes eram felizes até que casavam um dia. Uma das críticas fortes que os realistas fazem ao casamento. Acredita ser uma instituição falida, assim como a igreja fazia a crítica anticlerical, acreditando que a igreja também era uma instituição falida. Como é que nós vamos compreender que a igreja e casamento são instituições falidas? Porque não cumpre o seu papel. O casamento era de fazer feliz. As pessoas casavam e começavam a ser infelizes. Porque elas não casavam por elas, casavam por um jogo de interesses. E os interesses se chocavam. E as pessoas acabavam se distanciando, se desgastando no meio desse jogo de interesse. E aí o realismo traz nas suas obras uma grande característica, o retrato da hipocrisia humana, da hipocrisia social. E a igreja? Por que não cumpriu o seu papel? Porque tinha que trazer a salvação e não trazia. Porque os membros da igreja também eram muito falhos, a igreja era falha em muitos aspectos, negociava, era mercenária, trazia-se o jogo do interesse. Dom Casmurro, por exemplo, nós vamos perceber o jogo do interesse, quando Dona Glória vai fazer uma proposta onde a igreja receberia mais dinheiro, ela dispensa Dona Glória da promessa de Bento. Em troca vai receber um escravo e mais dinheiro. E a igreja acaba aceitando essa situação, então vemos aí uma crítica anticlerical, né? E assim nós vamos percebendo a manifestação que os escritores vão trazendo através de suas obras como influência desse tempo. As ideias materialistas de Comte vai tirando a crença na religião, né? Vai destruindo o conceito de fé, e as pessoas vão percebendo apenas os interesses materiais, a hipocrisia social, os baixos sentimentos, e ali é o que eles vão considerar de realismo. A realidade era isto, não era o mundo bonito, fantasioso, que os românticos criavam, né? E ali, no realismo brasileiro, nós temos como precursor dessa nova visão de mundo Machado de Assis, que antes escreveu algumas obras de caráter romântico, mas percebe, um grande observador da cena do mundo, do ser humano, percebe isto e escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra escrita, publicada nos jornais em 1880, mas só em 1881 ela toma a forma de compêndio e vai ser publicada como livro, não é? Mas ela já tinha sido publicada durante 9 meses nos jornais.
E Machado trazia muito a ideia da metalinguagem, de querer explicar para o leitor como era seu fazer literário. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas, algumas vezes ele vai se referir ao leitor romântico, porque ele tem a consciência que esse leitor romântico vai se chocar muito com a sua leitura. Então ele vai dizer em alguns momentos, em diálogo com o leitor, que é uma das características de Machado de Assis, diálogo com o leitor, ele vai dizer: eu sei, leitor, você está acostumado a esse estilo nutrido, retinho, fluente, mas o meu estilo e este livro são como os ébrios, guinam à direita, guinam à esquerda, riem, tropeçam no céu, gargalham e caem. E ali a gente vai perceber que ele está querendo dizer, em outras palavras, que o seu estilo não é nutrido, não é certinho, não é retinho, não, é linear. Começo, meio e fim. O seu estilo é como os ébrios, vai e volta, com efeito zigue-zague. Cambaleia, tropeça de um lado, tropeça do outro, cambaleia, tropeça, cai, levanta. Na prática, o que é mesmo isso? Não tem linearidade. Memórias Póstumas de Brás Cubas começa com o enterro, depois vai a morte, depois ao nascimento. E fica fazendo idas e vindas. Porque ele vai escrever pelo fluxo da consciência, da memória. O que lhe aparecer primeiro na ideia, ele escreve. Não está preocupado com a linearidade, com o tempo. Uma história certinha, uma história de amor que tenha um final feliz. E sabe que o leitor romântico está acostumado a isso, e vai se deparar com essa leitura, que não foi feita para lhe agradar, não foi feita para agradar o gosto burguês. Essa leitura foi feita para escrever a realidade, para levar à reflexão. Eu sei, leitor, que você está acostumado ao entretenimento, mas esse livro não é para o entretenimento, é para a reflexão. E ali ele vai puxando. Brás Cubas, um jovem que nasce rico, vive rico e morre rico. No entanto, confessa que não é feliz. Confessa que nada fez na vida, que fracassou. Seu último capítulo é o capítulo das negativas, onde ele vai dizer que de tantas negativas que teve como homem, quando ele chega do outro lado do mistério, descobre mais uma negativa. Só que esta negativa ele considera um saldo. Aí entra a visão schopenhaueriana do pessimismo. Ele vai dizer que não foi califa, não foi ministro, não gozou a glória do emplastro, não foi nada do que pensou. Também não foi pai. E para dizer que não foi pai, ele diz, essa é mais uma das negativas, das tantas negativas que eu tive. Mas ele acha que do outro lado do mistério, essa negativa foi um saldo. Aí ele diz, é que eu não tive filhos. Eu não deixei a nenhuma criatura o legado dessa nossa miséria. O que se percebe? Não teve filhos para não ver ele sofrer na miséria do mundo. É muito pessimismo. Bem schopenhaueriano. Você imagine. Todo mundo pensando assim, não vou mais ter filhos para não ver ele sofrer no mundo. Já que o sofrimento é determinado, todo mundo vai sofrer. E para não ver os filhos sofrer, não vou ter filhos. Foi assim que pensou Brás Cubas. E neste final melancólico de Brás Cubas, vamos perceber todo o pessimismo de Schopenhauer, resumido nessa expressão, que não teve filhos para não deixar nenhum legado à criatura humana desta miséria que vivemos aqui. Acredita ele que viver, qualquer que seja a forma de vida, é uma miséria. Ele nasceu rico e viveu rico, morreu rico, mas acha que foi também vítima desta miséria do mundo. É assim que a gente começa a perceber a prosa realista, ok? Então, até a próxima oportunidade.